Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje, muitos de nós fomos salvos e muitos têm sido salvos no meio da sujeira, aonde, de algum modo, como diz Paulo em Filipenses, muitos pregam para me prejudicar, muitos pregam o evangelho de Jesus pelos próprios interesses. Deixa que preguem. O importante é que Cristo seja pregado. Então, muitos cristãos nascem em meio a uma sujeira de mentiras, de enganos, de vaidades misturadas no Evangelho. E conforme vão crescendo nas Escrituras, lendo a palavra de Deus, vão percebendo pela mente de Cristo que neles habita agora, que as Escrituras não está compatível com o que eles estão vendo no seu meio gospel, cristão, né? Ali naquele meio gospel, eles conheceram a Jesus verdadeiramente, né? Em algum momento, Jesus foi apresentado ali. E Jesus conseguiu acertar o coração deles e gerar eles de novo. Só que, conforme eles vão se desenvolvendo com Cristo, não bate o que eles aprendem no meio gospel com o que as Escrituras de fato ensinam. Então, para você que está nessa situação, o Senhor Jesus Cristo está lhe chamando para uma verdade plena. Nós estamos nessa série de vídeos sobre o verdadeiro evangelho dado pelos apóstolos, a doutrina apostólica pela qual os apóstolos morreram, deram a sua vida como mártires. Deus conferiu, corroborou, confirmou que era com eles e que estava dando a eles aquela doutrina através de sinais, milagres e prodígios que só eles podiam fazer, porque o Espírito Santo estava provando que os ensinamentos deles eram verdades. Então nós vamos trazer aqui o porquê nós vivemos, irmãos. Qual é o objetivo de nós crermos em Jesus? E o que esperamos dessa fé? O que nós esperamos dessa fé? Que não é temporal, que não é imediata, não buscamos soluções imediatas para uma doença. Não que não podemos desejar ser curado e não que Deus não cure ainda hoje, Deus cura. Mas nós olhamos a raiz. Qual é o objetivo maior por trás dessa doença? Como o apóstolo Paulo disse, quando ele tinha um espinho na carne, eu pedi para Deus 3 vezes me tirar. E Deus disse, eu não vou tirar, a minha graça te basta. E Paulo tinha uma enfermidade nos olhos. Então veja, irmãos, qual é o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus em meio a essa mistura gospel, cristã? Nós vamos ver agora nas Escrituras Sagradas. Qual é o fim de tudo isso? Para onde caminha a cristandade? E o que nós podemos esperar da simplicidade de Cristo e do verdadeiro Evangelho? Bom, vamos abrir então em 2 Tessalonicenses. É importante que você sempre leia as Escrituras com o seu caderno devocional. Tudo que você vai estudar para esse mundo, você tem seu caderno, sua caneta, seu caderno digital, e ali você faz as anotações que você está aprendendo. Qualquer curso que você vai fazer, para aprender qualquer coisa, você tem esse zelo de atentar para o que você está aprendendo, anotar ali, ver a didática, o material didático ali para entender e ficar hábil naquele curso, naquele aprendizado ali. Então, é de suma importância que você anote, leia as referências, dê pause no vídeo e leia as Escrituras, porque eu não abro todos os textos para não se prolongar, mas eu os cito. E você dá pausa e vai lá conferir. O Espírito Santo vai falar com aqueles que têm a mente de Cristo. Então vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso 2. Não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém vos afirmar que o dia do Senhor já chegou. Irmãos, se o dia do Senhor tivesse chegado, que hoje existe ensinos na internet que o dia do Senhor Jesus, a segunda vinda, o dia do Senhor é a segunda vinda, ele veio a primeira, morrer pelos nossos pecados,
prometeu em João 14 que ia para o Pai preparar morada para nós, então ele voltaria para nos buscar. Nós aguardamos a segunda vinda, mas existe na internet vários estudiosos da Bíblia, dizendo que a segunda vinda de Jesus foi no ano 70. Então nós estamos lasqueados porque ele não nos levou para o Pai. Estamos aqui nesse mundo. Mas quem tem o Espírito de Cristo, a mente do Senhor Jesus, e nós só vamos ter a mente de Jesus se nós andarmos em santidade, se nós ficarmos atrás desse evangelho de respostas imediatas. Meu carro está ruim, eu vou na campanha da igreja buscar um carro melhor, meu Deus do céu. Não, irmãos, esse evangelho é prometido por Satanás, Mateus 4. Jesus estava numa necessidade imediata, ele estava com fome. Então Satanás ofereceu um pão quentinho. Está escrito. E Jesus respondeu, também está escrito. Então, Satanás veio oferecer soluções imediatas, principalmente a partir do século IV. Nós temos que buscar esse evangelho verdadeiro. Aqui estão assustando os irmãos que a segunda vinda do Senhor Jesus, que é pela qual nós vivemos, nós nos guardamos para Cristo como uma noiva pura e virgem. E se você não está se guardando, está contaminado com o pecado, dê um pause no vídeo, curve a sua cabeça e ore ao Senhor. Senhor Jesus, que ao terminar esse vídeo, eu saia em novidade de vida, perdoa os meus pecados. Ao terminar de assistir esse vídeo, assim como uma noiva virgem se guarda para o noivo, para se tornar marido e mulher, eu vou me guardar para a tua vinda. O Senhor tem um plano terreno aqui, o Senhor vai reinar nessa terra por 1000 anos, e o Senhor tem uma glória eterna na eternidade. O Senhor foi preparar um lugar para nós, o Senhor vai nos dar um corpo glorificado. Essa é a promessa do verdadeiro evangelho. Obrigado, Senhor. E aí depois de orar, você continua assistindo o vídeo. Se você está na prática de pecado, que você está crucificando Jesus no madeiro de novo. Ele morreu no madeiro, derramou todo o sangue para perdoar os teus pecados. Ele foi para o céu vos preparar um corpo novo. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Depois do vídeo, ou agora, você dá pausa, lê 1 Coríntios, capítulo de número 15. Os irmãos de Corinto, como eles eram carnais, viviam por disputas, por coisas dessa vida, eles perderam a noção real do que seria a segunda vinda de Cristo. Eles já achavam que quando morressem, conforme a cultura gnóstica entrou naquela igreja, tudo ia acabar, eles iam ser um espírito vagante por aí, de qualquer jeito, sem dor, sem sofrimento. E eles achavam que a carne não tem solução, e de fato não tem, então eles podiam se entregar aos prazeres carnais, que é o que está sendo oferecido hoje no falso evangelho. E eles se entregavam, o homem dormia com a madrasta, ninguém sentia nada. 1 Coríntios, capítulo número 5, irmãos, está escrito lá. Eu não vou abrir todos os textos, né? Mas eu vou citando de cabeça. O irmão estava tendo relações sexuais com a própria madrasta e não sentiam nada, a igreja não sentia nada, nenhuma dor pelo pecado, pelo qual Jesus morreu. Eles disputavam se que eles queriam ser de Pedro, ou de Paulo, ou de João, e não de Cristo. Se embriagavam. Tudo isso está escrito na primeira e na segunda carta de Corinto. Então, quando chega em 1 Coríntios 15, eles já não têm mais noção do que é o verdadeiro evangelho. E eles acham, segundo o gnosticismo, que eles estavam já crendo, misturando culturas do mundo, fábulas do mundo com o verdadeiro evangelho, eles já morrer e virem um espírito vagante. A carne não se aproveita para nada, eu vou me entregar ao pecado. Então Paulo traz uma dura. Se nós não vamos ressuscitar fisicamente dos corpos, dos mortos, com um corpo físico, porque quando Jesus ressuscitou, ele disse para Tomé, vê e toque se um espírito tem carne. Aqui, ó, toca aqui. Irmãos, esse é o evangelho de Jesus para nós. A ressurreição dos mortos ou a transformação desse corpo. Esse é o verdadeiro evangelho. E esses irmãos amados de Tessalônica estavam esperando. Aí ficavam lá. Ah, mas como é que vai ser esse corpo?
E Paulo diz que importa, olha as estrelas, elas têm um corpo, olha a semente, ela tem um corpo, ela é meio arredondadinha, bicudinha, depende da semente do que, né? Do abacate já é maior, da melancia é bem pequenininha, mas quando ela morre, ela nasce um outro corpo físico, palpável, mas é diferente, é mais glorioso, é mais bonito. Esse corpo é uma tenda simples. Quando vai morrer a semente e nós formos ressuscitados, será um corpo muito melhor, que não terá vontade de pecar. Esse é o evangelho. Só que estavam pregando mentiras aqui em Tessalônica que Jesus já tinha vindo a segunda vez. Aí lascou, porque eles estavam ali ainda. Não foram levados pelo Senhor aos ares, a terra não passou pelo fogo, como diz em 2 Pedro 3, que a terra vai passar por um fogo, assim como em Sodoma. Sodoma era uma amostra grátis, né? Mas toda a terra vai ser queimada, como o dilúvio destruiu toda a terra, e ela vai ser restaurada, e aí nós desceremos com corpos físicos dos céus e habitaremos nessa terra glorificada, restaurada, e não teremos mais vontade de pecar. É isso que aguardamos. Então, a gente continua o nosso texto base. Muito simples, citei vários textos para vocês, né, irmãos? Continuamos no texto base. Agora, irmãos, a respeito da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso, enquanto profetizamos ou anunciamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia, antes do dia do Senhor, da sua vinda, então há sinais. Então, irmãos, muitos falaram que foi no ano 70, alguns agora contemporâneos nós falam, muitos falam que a ressurreição dos mortos já aconteceu, que nós vamos ser um espírito, igual os irmãos em 1 Coríntios 15 estavam falando. Esses são líderes carnais, que amam essa carne aqui, e querem entregar ela ao pecado, a desobediência a Deus, sem consequências. Irmãos, há sinais que antecedem a vinda do nosso Senhor Jesus. Vamos ver quais sinais. Antes desse dia, terá de acontecer a revolta contra Deus. E terá de aparecer o perverso, um único homem, irmãos. Esse homem vai se levantar contra Deus globalmente. Vai cair. Isso eu tenho uma playlist falando só sobre isso, então eu vou só resumir, porque não é bem o assunto. Mas os governos nacionalistas vão cair. Vai ter que ter um único governo, né? Que está condenado a ir para o inferno. Então esse homem já está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. E ele vai se colocar acima de todos, que é mesmo, e vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Então, irmãos, ele vai ter que conseguir o apoio global da humanidade. E como que ele vai fazer isso? Usando os cristãos. Por quê? Porque o cristianismo, ele vai se dividindo e se destruindo cada vez mais. Ele vai crescendo em quantidade e se destruindo em verdade. Então uns vão só pregando a cultura da prosperidade, do determinismo, como essas igrejas neopentecostais. Outros vão pregando a cultura da carnalidade, poder viver em pecado, como igrejas Lana Holder, etc. E cada uma vai pregando as suas mentiras. Eles vão se voltando contra o governo, vão prometendo curas que nunca acontecem. E o mundo vai vendo que essa falsa igreja evangélica, ela é mentirosa. Quando o anticristo se manifestar, ele vai dar a cura que as pessoas buscam nessas igrejas mentirosas. Porque elas não foram buscar Jesus e a salvação, elas foram buscar a cura. Embora dentro do cristianismo mentiroso tem os irmãos verdadeiros, o cristianismo verdadeiro. Então o anticristo vai vir e vai trazer uma aversão contra esses irmãos, que falam mal do governo, que falam palavras pejorativas contra o governo, são perseguidos não porque são iguais a Jesus Cristo, mas porque defamam o governo.
E não é uma questão do governo estar certo ou errado, é uma questão que eles estão agindo igual o governo. Então ele vai acabar com o nacionalismo, prometer bênçãos e vai ser adorado como Deus. Continua, ele vai se colocar acima de todos, até mesmo vai entrar no santo templo, o templo vai ser reconstruído lá em Israel, de Deus, e afirmar que é Deus. Isso está lá em Daniel. O apóstolo Paulo está citando aqui profecias. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso que estava para acontecer? E vocês sabem também que existe alguma coisa que agora impede a manifestação do perverso. Como a Bíblia não diz o que é essa uma coisa que impede o anticristo de se manifestar, mas ele já está aí, a gente já percebe os sinais dele, né? Eu particularmente creio que é o Espírito Santo que impede o mal completo, né? Mas quando o Espírito Santo for tirado, e não quer dizer que seja o Espírito Santo, crença minha, irmãos, isso é indiferente. Isso não divide os irmãos. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado o que o impede totalmente. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. Então o perverso vai ser destruído pelo próprio Senhor Jesus, irmão. Então o imperador romano que destruiu o templo no ano 70 não foi destruído pelo próprio Senhor Jesus. O próprio Jesus, pessoalmente, ao descer dos céus, como ele prometeu em Atos, capítulo de número 1, os anjos disseram: o que vocês estão olhando esse homem de carne e osso, que era Deus glorificado, já tinha ressuscitado, subir? Do mesmo jeito, não é diferente, é do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, vocês verão ele descer. Atos capítulo 1. Os anjos não falaram assim, ó, assim como vocês estão vendo ele subir, vocês vão ver ele descer diferente. Vai ser um espírito vagante, igual Gasparzinho, o camarada, o fantasminha camarada. Lembra do Gasparzinho? Vocês lembram? Não, do mesmo jeito que ele subiu, vocês vão ver ele descer. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Então, hoje, o que as igrejas evangélicas prometem? Falsos milagres e maravilhas. Quantos são que levantaram da cadeira de roda nas falsas igrejas? Com a ajuda de obreiro. Quando Pedro curou o paralítico, que nasceu, que a vida toda era paralítico, imediatamente, num milésimo de segundo, ele saltou, deu um pulo de 1 metro ou mais de altura e saiu andando. Ele não foi curado meio assim, ó, como a vizinha minha aqui, que apareceu num programa na Rede Band, ela curada e andando meio, você percebia que ela estava com dor, mas dizendo que ela foi curada de um câncer, está morta e enterrada. Poucos meses depois, isso não apareceu. Então, o anticristo vai dar o que as pessoas foram buscar. É isso que ele vai dar para as pessoas. E como elas foram buscar isso e não a volta gloriosa do Senhor Jesus, que era o caso dos irmãos aqui, esses irmãos de Tessalônica amam a volta do Senhor Jesus, estavam como noiva virgem se guardando para ele, e como estavam tentando enganar eles que isso já tinha acontecido, o apóstolo Paulo está advertindo o que vem antes da volta do Senhor Jesus. Claro que isso é mais amplo, eu estou sintetizando a síntese que ele mesmo está dando aqui, né? Que o assunto aqui não é a volta do Senhor Jesus Cristo, é o evangelho do nosso Senhor Jesus, a qual nós temos que nos guardar para ele, para este verdadeiro e simples evangelho. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que aconteça. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com o sopro da sua boca, com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos, irmãos.
Então todos esses que estão vivendo como os irmãos de Corinto lá viveram, depois se arrependeram, né, conforme Paulo ia orientando ele pelo Espírito Santo, carnalmente, entregando seus prazeres da carne, buscando resultados imediatos para o corpo físico e não para a alma. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se um olho te faz pecar, arranque-o, porque o corpo vai ser destruído igual. De que adianta de que adianta ter o corpo inteiro e não entrar no reino do céu? Arranca o olho se ele te faz pecar. Melhor é entrar sem um membro do corpo no céu do que por causa desse membro todo o corpo for perdido no inferno. As palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse anticristo, ele vai liberar a carne, que é o que o falso cristianismo já vem fazendo, para a carne viver como ela quer, de forma egoísta. Então veja o que diz aqui, ó, eles vão ser destruídos, porque não aceitaram nem amaram a verdade, verso 10. E enganará com todo tipo de maldades que vão sendo destruídos, e eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Quem é a verdade? Jesus disse, eu sou a verdade. Eles não amaram a verdade. Se amassem, o Senhor Jesus disse, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Você guarda os mandamentos de Jesus? Você está aí olhando pornografia, fotinho sensual de Facebook, mentindo no trabalho, você não ama o Senhor Jesus. Lembra da oração que eu pedi para você fazer no início desse vídeo? O que vai acontecer com pessoas assim? Vão ser destruídas. É a Bíblia falando, irmãos. É a verdade, meus amados irmãos. Quem ama fala a verdade. Não fala o falso evangelho. Eles vão ser destruídos. Então, o que nós vimos nesse texto base no início? Que os irmãos que amam Jesus, que estavam se guardando para Jesus, estavam sendo enganados que a volta já tinha acontecido. Para desanimar eles. Para eles fazerem igual os irmãos de Corinto, capítulo 15. Lembra que nós citamos? 1 Coríntios 15. Se entregar à carne. A carne para nada se aproveita mesmo. Nós vamos ser um espírito vagante. Nós podemos fazer tudo que é pecado, que nós não vamos ser destruídos. Nós vamos para o inferno. Mas Paulo exortou eles, lá em 1 Coríntios 15. Então, antes, irmãos, da volta do Senhor Jesus, para nos buscar, para nós trocar de corpo, para nós ter um corpo que não vai mais ter vontade de pecar contra Deus. Claro que temos vontade de pecar, todos nós temos. Mas nós temos o poder de Cristo em nós para nos guardar do pecado. Para quê? Para a vinda de Jesus. Para a gente não ser igual essas mulheres aí que namoram o cara, mas são mais rodadas que pneu de caminhão. Todo mundo fica falando pelas costas do cara que já pegou, que não sei o quê. Você quer ser assim para Jesus? É assim que você quer ser a noiva de Cristo? Não é, né? Então te purifica para a vinda do nosso Senhor. Continua então, verso 10. Ele esmagará, ele enganará com todo tipo de maldades que vão sendo destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que poderia salvar. Então Jesus dirá, quando chegarem diante dele, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônio. Eu não vos conheço. Lembra das 10 virgens? 5 não tinham azeite. Ficou, Mateus 25. Por isso Deus envia o espírito do erro para agir neles, a fim de que acredite naquilo que é falso. Então essas pessoas que vão aceitar o governo de anticristo, elas já aceitam hoje. Elas já estão possuídas pelo espírito do erro e acreditam em tudo que é falso, em todo o falso evangelho. Então ali vai ser só uma consequência macro, maior do que já vem sendo fragmentada. Então quando elas receberem a marca da besta, os que estiverem vivos, os que estão morrendo antes da vinda do anticristo, já receberam a marca da besta no coração e na mente. As mãos já viveram para pornografia, para mentira, para lascívia, para o adultério. Então só não deu tempo da concretização pública, embora confessasse o Senhor Jesus. Por isso Deus envia o espírito do erro para agir neles, a fim de que acredite naquilo que é falso. Então, quando você vai se entregando ao pecado muitas vezes, chega um tempo que você acredita que não tem mais consequência. Romanos capítulo de número 1, esse texto aqui de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11, em Romanos capítulo 1, verso 25, vai dizer
e Deus os entregou o espírito do engano para que acreditem na mentira. O que fala o contexto? A homossexualidade. E os homens deixaram o seu natural com a mulher, se inflamando, homem com homem, mulher com mulher. Hoje nós já temos essas igrejas, irmãos, que pregam a permissividade homossexual como algo que Deus entende, que não tem problema, como prega Lana Holder, Caio Fábio, entre tantos outros, né? E acreditam nisso e acham que vão para o céu, porque não começa o pecadinho, sabe? É igual que você vai capinar, cria bolha, no outro dia você não pode capinar porque está doendo, mas essa bolha vai calejar, vai deixar a tua mão mais forte, depois você vai capinar e não vai sentir nada. Então a tua consciência vai sendo cauterizada, você não sente mais que está em pecado. Mesmo que você fica lá sentindo uma emoção boa, naquele louvor, aleluia, Jesus eu te amo. Aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Continua, verso 12. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade. Mas veja bem o que está escrito no texto da Bíblia Sagrada, mas tem prazer no pecado. Então tem prazer no pecado. O que vai acontecer com aqueles que têm prazer no pecado? Olha só, o que é pecado? Está escrito na Escritura, doutrina dos apóstolos, né? Quem tem prazer no pecado, Efésios 4:29, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, nojenta. Antes vocês viviam assim, como vive o mundo, com palavrões, orgias. Se eu estou acrescentando, você está já em Pedro, né? Mas estou acrescentando os pecados aí. Hoje o mundo, ele estranha que vocês já não praticam esses palavrões, não vivem em bebedice, em orgia. Você está lá em Pedro agora. Eles estranham o vosso novo modelo de proceder, mas tem irmãos que continuam falando palavrões, se embriagando, etc. Mas tem prazer no pecado. O que vai acontecer com eles? Vão ser destruídos. Junto com o anticristo, que vai ser condenado e lançado no inferno, eles também serão. Então esse é o evangelho da graça que te ama. Custou caro te libertar do pecado. Custou a vida do Senhor Jesus que Ele entregou voluntariamente. Hoje você tem o Espírito de Deus para não precisar pecar. Esse é o evangelho puro e santo. Irmãos, continua o texto. Em 2 Pedro, ou 1, capítulo 2, acho que é 2, deixa eu abrir lá, dar um pause para abrir lá. 2 Pedro, capítulo 2, irmãos amados, em Cristo Jesus, nosso Senhor. 2 Pedro, capítulo 2, vou ler o verso 1 em diante. No passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Enquanto os apóstolos estavam aqui, tem lá a playlist Doutrina Apostólica, né? Eles trouxeram a doutrina e o Senhor Jesus provou que estava falando através da boca deles e eles estavam escrevendo o Novo Testamento com sinais, milagres e prodígios. Eles guardavam, assim como o apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, estava advertindo os irmãos que era mentira o que alguns estavam falando em nome deles. Eles guardavam o verdadeiro evangelho. Depois eles transmitiram essa função, ó, o Senhor nos deu o poder. Vocês viram que o Senhor nos deu o poder para comprovar que a doutrina que nós estamos trazendo vem dele. Agora, vocês, presbíteros e anciãos, está lá em Atos 22, se não me falha a memória, protejam as ovelhas, protejam elas, deem a vida pelas ovelhas. Não tosqueiem a lã das ovelhas, enganem as ovelhas para ficarem ricos. Então eles protegiam o povo, os irmãos. Mas quando eles morressem, o que iria acontecer? No passado, capítulo 2, verso 1, apareceram falsos profetas no Velho Testamento. No povo de Deus, que eram os judeus, agora é os cristãos, é a igreja, né? No meio do povo. E assim também vão aparecer falsos profetas entre vocês. Então, após a morte dos apóstolos, os presbíteros deveriam guardar a doutrina.
os anciãos. Presbítero é os irmãos mais velhos que foram convertidos primeiro, não é alguém com poder, etc. Não, os irmãos mais velhos deveriam proteger os mais novos, né? Eles ensinarão doutrinas destruidoras, irmãos. Doutrinas destruidoras. Preparando o caminho para o anticristo, irmãos. Preparando. Que vai se declarar Deus. Ensinando doutrinas destruidoras e falsas. E rejeitarão o mestre que os salvou. O mestre que os salvou. Ó, veja bem, são irmãos. São dentre nós. São aqueles que professam Jesus. Mas essas doutrinas são contra, rejeitam. Usam o nome dele, mas ele dirá: eu não vos conheço. Vocês estão entendendo a gravidade disso, irmãos? E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Serão destruídos, irmãos. Lana Holder, esses falsos mestres que trazem falsas doutrinas que pode haver casamento homossexual, que o homem pode viver na glutonaria, na bebedice, que a ressurreição já aconteceu e tantas outras mentiras, amados irmãos. Teologia do determinismo, tanta coisa, irmãos. Se fôssemos falar uma por uma aqui que está destruindo o povo, mas quem está sendo destruído? Aqueles que amam mais os prazeres da carne que a Cristo, porque aqueles que amam a Cristo, o próprio Espírito de Cristo que está nele vai incomodar eles. Tem coisa errada aí, ó, no que esses mestres estão ensinando. E o irmão vai começar a orar. O Espírito Santo vai começar a trazer irmãos mais velhos que já aprenderam para ensinar eles. Então, o irmão até pode ser enganado, mas não vai ficar no engano. Porque o Espírito cuida de nós. O mestre que o salvou, e isso fará com que caia sobre eles repentina destruição. Verso 2 de 2 Pedro. Capítulo 2. Mesmo assim, muita gente vai imitar a sua vida imoral. Imoralidade. Avareza é imoralidade. Sensualidade é imoralidade. E aí vai, irmãos. Vocês veem como é que os irmãos vivem hoje. Uma vida carnal, sem Cristo, irmãos. Confessam a Cristo, mas virá repentina destruição. Quando a vinda de Jesus vier, virá repentina destruição sobre esses. E os que morrerem antes vão ir para o inferno, irmãos. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. Por causa desses falsos mestres, pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Olha só, vão falar mal do caminho da verdade. Quem é o caminho da verdade? É Cristo. Mas vão falar mal, vão falar mentiras em nome dele. Em sua ambição por dinheiro, teologia da prosperidade, um diabo dentro da igreja, um demônio de Satanás, irmãos, da avareza, mamon, espírito do engano, usando esses pastores, irmãos, para enganar o povo, irmãos. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas, irmãos. Multidões, irmãos. Essas histórias motivacionais, ai, porque eu era pobre, ai, eu orei, lutei, Deus me fez prosperar, e gatilhos mentais, e blá, 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 irmãos. Por amor ao dinheiro. Farão da fé dos irmãos negócio. O cuidado é quanto dízimo, que nem pode, a igreja nem pode dar dízimo, irmãos. Olha os vídeos aí no canal sobre dízimo, uns vídeos anteriores a esse, vai em vídeos, em vídeos e lê os títulos ali. Dízimo não pode ser dado na igreja, irmãos. Dízimo era algo estritamente para o povo judeu, só a tribo de Levi tomava dízimo. Teu pastor é da tribo de Levi? Esses falsos mestres que amam dinheiro são da tribo de Levi, irmãos? São, irmãos. Você tem o Espírito de Cristo, tem certeza, irmão, que você tem o Espírito de Cristo?
Em sua ambição por dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado, pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Os anjos que pecaram estão no inferno, presos. Não todos, tem anjos do mal solto também, né? Essa turma aqui, esperando o dia da vinda de Jesus para o julgamento eterno. Do inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre, saber a segunda morte. E esses também serão lançados lá, irmão. Também serão lançados lá. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo, dos quais não queriam saber de Deus. Então, irmãos, a volta do Senhor Jesus é a alegria do crente, irmãos. A nossa vida está escondida em Cristo. O Espírito de Deus pode levar um irmão a prosperar. Mas isso é irrelevante. Como Jesus veio viver aqui na terra, como o vídeo anterior nessa série que eu estou fazendo, como ele veio viver aqui, irmãos, sobre o verdadeiro Evangelho de Cristo. Então o Espírito pode nos levar, mas não é nossa busca, irmãos. Não é nossa busca. A maioria de nós, Deus quer que viva uma vida simples, irmãos. Uma vida simples, financeiramente. Não devendo nada a ninguém. Muitos irmãos se endividam, não é porque são pobres, é porque são avarentos. Querem comprar coisas que o dinheiro não alcança, irmãos. Não vivem como Jesus viveu, irmãos. Nós vamos seguir, irmãos, essa série de vídeos aí, para aqueles que têm a mente de Cristo, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.